Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 149. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, a psicopedagoga, sem gaguejar, Larissa Machado. Boa noite. Boa noite, Larissa. Você falou psico. Você fala psicopedagoga. Ele falou certo. Eu falei certo. Não é psico, não? Psicopedagoga. Ele falou psico. Depois você vê na gravação. Ele gosta de te zoar. Tá vendo? Eu achei que eu falei certo. Ele treinou tanto pra isso, gente. Não faz isso, eu treinei a semana toda, cara. Antes de começar o bate-papo, eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros, né? Começando com o nosso lanchinho de cada quarta-feira da Boutique do Pão. Roladinho de salsicha. O preferido do Cris aí, ó. E meu também. Essa Boutique do Pão é a do Parque Imperial, tá, galera? Que fica na rua Professora Brandina de Melo 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339 é a minha padaria. Quer dizer, não é que eu sou dono da padaria, é que eu compro lá. Temos também o quê? Sobremesa, brownie, o melhor da região, da história, quiçá do Brasil. É muito bom, é muito bom. Capitão Brownies fica anexo ao ENF na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Temos também aí a parceria da Service Static Car, que é uma forma diferente de lavar o seu carro. Eles vão até a sua casa, lava o seu carro, sem gastar sua água, sem gastar sua energia. Quer descobrir como? Liga para lá. Telefone DDD 22 99707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. E eu gostaria de falar sobre uma peça muito legal que vai acontecer agora na Semana da Criança no Teatro de Bolso. Vai aparecer a imagenzinha para vocês aí. Pluft e Maribel. Vai ser lá no Teatro de Bolso, Procópio Ferreira, na sexta-feira, dia 11 de outubro, às 18 horas, no sábado, 12 de outubro, às 15 horas, e no domingo, 13 de outubro, às 16 horas. Não perca, vai ser muito legal, tá? Pluft e Maribel. O meu amigo Valdinei Mendes em cena, ele estará conosco aqui na semana que vem, participando. Então, Larissa, psicopedagoga. Agora falou certo. Então, para começar, Larissa, para quem ainda não te conhece, apresente-se. Quem é a Larissa Machado? A pessoa. Pessoa, por enquanto. Pessoa física, primeiro. Pessoa física, não CNPJ. Então, eu sou Larissa Machado, né? Tenho 25 anos. Quase que eu falei 24, gente, porque eu confundo a minha idade mesmo. Nunca lembro. Inclusive, eu falo que eu só consigo mudar de idade quando eu assopro a vela. Se eu não assoprar a vela, eu tô na mesma idade. Agora eu tenho tantos anos. 25 anos, sou cristã, sou botafoguense. Eu acho que Larissa se resume mais na minha profissão do que em Larissa em si. Não tem... A sua profissão se confunde com a sua história. Porque eu digo que a minha profissão, ela é o meu propósito, né, de vida. Antes mesmo de eu escolher ela me escolheu, assim. Porque eu tenho um histórico na minha vida, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, onde eu passei por alguns processos de desenvolvimento que não foram muito bem entendidos, até porque na época não tinha tanto conhecimento como hoje, né? E aí depois, quando eu comecei a crescer e tive que aprender a lidar comigo sozinha, comigo mesma, e a superar alguns desafios, né? Através da minha experiência, eu falei assim, não, eu quero levar isso para outras vidas, para outras pessoas. E aí Deus foi direcionando e hoje eu tô aí. Chegou onde chegou. E o que um psicopedagogo faz? Boa, Cris. Eu queria muito saber isso. Eu trabalho de uma forma muito integrada, né? Então eu atinjo várias áreas, não só a questão da aprendizagem em si, porque eu também sou terapeuta ABA, também trabalho com outras questões emocionais, psicológicas, não só voltado à aprendizagem, né? Muitas pessoas acham que a psicopedagoga ela só trabalha com a leitura e com a escrita, ou assim, não estou conseguindo desenvolver na escola, vou colocar.
Mas vai além disso, porque a gente também trabalha com desenvolvimento infantil, quando a criança não consegue se expressar, quando ela não consegue desenvolver a coordenação motora dela, quando ela não consegue entender os sentimentos dela. A gente não faz o papel de psicóloga, né? São papéis diferentes, mas a gente trabalha em conjunto. Então, às vezes, a criança vai lá pro consultório e a gente nem pega no lápis, nem pega na borracha, nem pega em folha, mas a gente trabalha de outras formas para a criança conseguir se expressar, porque antes da gente se expressar escrevendo e lendo, a gente tem que se expressar enquanto pessoa, né? E a criança, às vezes, não tem essa capacidade, não consegue fazer isso. E os pais também, por falta de direcionamento, não conseguem ajudar as crianças a ter esse entendimento, né, de expressão. E aí a gente faz isso em consultório. Legal. Teria te ajudado muito na sua infância, né, Ricardo? Eu tava pensando isso, rapaz. Eu precisava. E você falou em terapia ABA, foi isso? A terapia ABA, ela até é uma nova ciência, na verdade, que está no mercado, né? Que as pessoas às vezes acham que é só voltada para o autismo, mas na verdade ela é voltada para todas as crianças que precisam de suporte e de apoio no desenvolvimento. E às vezes é ditado isso de uma forma errada aí fora, como se fosse só para o autismo, e não é. Antes mesmo de surgir essa ciência, eu já trabalhava com ela sem saber que um dia ela iria virar uma ciência, porque é voltada ao comportamento da criança. Você avalia a dificuldade da criança, quem a criança é hoje, projeta ali um plano de ação para trabalhar com a criança, põe em prática esse plano, reavalia novamente, faz um novo plano, e a gente vai estar fazendo sempre essa devolutiva com os pais, com relatório, com desenvolvimento, atingindo metas todo mês com a criança, né? E daí é voltado para o comportamental, para a forma de como a criança se comporta, por que ela tem aquela dificuldade, o que a gente pode fazer para avançar com aquela dificuldade. Por isso que eu digo que não é só questão de leitura e escrita, né? Vai muito além disso. Por que a criança não consegue desfraudar, por exemplo? O que a gente pode fazer para ela se expressar e conseguir alcançar o desfraude, né? Por que a criança não consegue ali chorar quando está sentindo uma dor, ou dar risada quando ela está feliz? Isso tudo é comunicação, né? Por que ela não consegue se comunicar? Então a gente vai traçar um plano para trabalhar isso com a criança. E você falou um tema aí, né? A questão da fralda, que eu acho que deve ser muito frustrante, né, pra criança, que de repente vê os coleguinhas, né, e tal, largando a fralda, ele não, e de repente começa a gerar um conflito dos pais, né, começa a cobrar da criança, como se fosse culpa da criança aquilo, né? Na verdade é um desenvolvimento, né, que a gente tem que trabalhar com a criança, e às vezes tá ligado ao nojo, tá ligado à sensibilidade motora, que a criança não consegue sentar no vaso porque é gelado, porque é frio, porque é duro, porque é macio demais, ou porque eu tenho nojo do medo de cair no vaso. Medo. Então, às vezes, tá ligado a vários fatores que a gente tem que descobrir. Ela tem medo? Vamos trabalhar o medo, né? Como que a gente pode enfrentar esse medo? A gente trabalha com contação de história, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com simulações. Então, a gente faz todo um trabalho em conjunto dentro da terapia ABA. Bem interessante. Eu nem por isso que é legal nessa questão da gente sempre trazer os profissionais dessa área, porque é muito amplo, né, cara? É um leque enorme, assim, de situações. E a gente conversava, né, Larissa, em off, que de repente não é só a criança que não consegue se expressar, né? Às vezes o adulto também não consegue e não entende aquela situação e sofre pro resto da vida com isso. Eu recebi uma adulta em consultório ano passado que ela ela fez, né, uma prova para concurso, que era o sonho dela, era fazer uma prova para concurso, mas ela chegou para mim, ela falou: Larissa, eu não sei como que eu começo, porque eu não sei, a minha mente é muito acelerada e eu não sei organizar os meus pensamentos para organizar os conteúdos, por onde eu começo a estudar. Eu tenho edital, mas eu não sei como buscar, como organizar minha rotina, como organizar os conteúdos ali em texto para poder eu conseguir montar questões em cima daquilo. Eu não sei por onde começar. E ela disse mais. Ela falou assim: hoje eu busco uma psicopedagoga porque eu já busquei vários cursos e os cursos não ajudaram a organizar minha mente. Então, de que adianta eu estar dentro do curso se a minha mente não consegue se organizar? Então, o nosso papel é isso, é ajudar tanto adulto quanto criança a organizar os pensamentos, as emoções, para conseguir enfrentar obstáculos, né? Então, vai além de criança, com certeza. Esses dias saber. É bom saber, cara.
Você já tá conversando com um amigo e falar, pai, não é possível, hoje em dia tem tanto diagnóstico de TDAH, de autismo, disso, pai, não. Aí eu falei com ele, pai, não é que tenha muito diagnóstico hoje em dia, é porque antes as pessoas não procuravam, não existia estudo, acho, pra isso. Antigamente a criança tinha alguma anormalidade, alguma dificuldade. E era visto como doido. É doido, é preguiçoso, é elevado. É. Burro. É burro. O TDAH, na verdade, ele às vezes nem nasce com a criança, né? Ele pode ser desenvolvido de acordo com algumas questões que a pessoa passa. E a pandemia, infelizmente, ela influenciou muito nisso. E hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com TDAH e sem laudo. E enfrentam problemas na vida, no trabalho, falta de organização, falta de memória mesmo, não consegue lembrar de coisas que acabou de falar ou acabou de fazer. E aí as pessoas falam, mas todo mundo hoje tem TDAH, gente, eu vou te falar, eu li uma frase e eu guardei ela pra mim. Eu acho que hoje em dia, grande parte das pessoas tem nem que seja um grau pós-pandemia, porque não existe hoje pessoas que não estejam com a mente tão acelerada por conta da tecnologia. A gente quer resposta para ontem, a gente quer resolver tudo junto de uma forma só na mesma hora, e isso acaba deixando que o cérebro fique desorganizado, né? A gente não consegue organizar tantas informações ao mesmo tempo, mas a gente se coloca nessa posição de querer organizar tantas coisas ao mesmo tempo, porque a sociedade e a vida cobra isso da gente. A gente é tudo muito corrido, o tempo passa muito rápido, a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo, e aí o que fazer a não ser dar conta de tudo, né? E isso acaba atrapalhando muito o nosso cérebro, a tecnologia, então, a tela. Da hora que às vezes eu paro, não consigo me concentrar num filme, cara. Você é tão acostumado a ver vídeo no 2x, ouvir áudio no 2x, que querer tudo tão acelerado. Conteúdo curto, que é você ficar rolando ali a tela o dia inteiro, que você para um pouco, você não consegue parar e focar numa coisa mais, num ritmo mais lento um pouco. Não consegue. E uma coisa que eu percebi em mim, que eu tô tentando me reeducar em relação a isso. Às vezes vai passar uma coisa na TV que eu quero muito assistir, mas aí eu sento no sofá para assistir com o celular na mão. Então não dou atenção com aquele programa que eu esperei tanto, porque eu fico vendo as coisas na internet. Então eu tô passando a deixar o celular. Eu tiro até a internet, deixo aí no canto pra eu poder me concentrar. Conseguir focar. E você falou tudo, né? Reeducar. Reeducar. Eu acho que todos nós precisamos passar por essa reeducação, porque a gente já virou uma tendência da gente. A gente vai pro banheiro tomar banho, a gente leva o celular junto. Ele consegue desgrudar num momento. Parece que você tá desligado do mundo. Se a gente ficar longe do celular, eu tô perdendo o que tá acontecendo no mundo. É verdade. Tipo, você acordar e a primeira coisa que tu faz é ligar o celular. Na verdade já tá ligado, olhar o que tá acontecendo antes mesmo de lavar o rosto, de escovar os dentes. Então eu tô trabalhando nisso. Eu tenho uma facilidade, por exemplo, quando eu vou à praia, eu consigo botar ele na bolsa e ficar de boa. Entendeu? Curtindo a praia. Quando eu vou, por exemplo, jantar, só quando às vezes um prato exótico, como a acarajé que eu comi esse dia, eu tiro uma foto de brincadeira e tal, mas eu consigo. Outra coisa que eu não consigo é assistir um show filmando. Eu não consigo prestar atenção no show filmando ao mesmo tempo. Então, dificilmente eu vou filmar um show. E essa questão de telefone, ela é muito importante até a gente pontuar isso, porque grande parte do atraso de desenvolvimento de crianças hoje, adolescentes e até adultos, né, é por conta da tela. É por conta da tela. A tela tem prejudicado muito, tem aumentado a ansiedade, Vamos falar então, né? Sou especialista em alfabetização, sou pós-graduada em alfabetização e letramento. Muitas pessoas me procuram mais para a questão da alfabetização do que o desenvolvimento infantil em si, por saber que eu trabalho com essa área, né? Ministro curso nessa área. E grande parte já aconteceu de chegar em consultório para mim crianças com suspeita de TDAH, suspeita de dislexia e, na verdade, ser só dificuldade de alfabetização mesmo, por conta da tela. Porque quem hoje tem tudo tão fácil e não quer pensar, quando chega na fase que precisa pensar, não sabe nem fazer isso. Não tem um corretor ortográfico, não tem. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente precisa ensinar nossas crianças a pensarem. Elas não sabem resolver problemas simples.
Elas não conseguem enfrentar obstáculos simples, porque a tecnologia enfrenta para elas. Um desafio, né? Não aprenderam. Então é por isso que a gente vê hoje adolescentes aí que se frustram muito fácil, que entram em depressão, entram em ansiedade, e crianças hoje de 4 anos já sofrem com ansiedade e com depressão porque não sabem esperar. Tem dificuldade, e às vezes não é nenhuma questão de transtorno ou do autismo em si, é uma questão de tela. A tela faz isso com a gente, né? Então, é muito importante a gente realmente policiar isso e reduzir. Eu falo muito com os pais em consultório. Se a gente não tem uma rotina, vamos colocar uma rotina, porque a rotina ela é importante para organizar os nossos pensamentos. E se a gente sabe que o telefone está prejudicando, então até que ponto a tua criança pode ficar no telefone durante o dia? Até que ponto que a televisão pode ser um instrumento para ela estar usando durante o dia, né? Eu sei que é difícil, porque, principalmente com crianças atípicas, né? Às vezes os pais não têm suporte, e o único suporte que eles têm é o vídeo, é o celular, é a televisão, para conseguir... Uma babá digital, né? Para conseguir fazer alguma coisa, exatamente. Você até comenta a questão dos adolescentes, agora a famosa geração Z, né? É muita gente nova dessa geração e com problema emocional, né? Sim. Depressão, tudo tem, acho por essa causa também, né? Eu acredito que a criação também que os nossos pais tiveram, né? A gente estava até comentando sobre isso, né? Sim. Que era uma criação muito rígida, muito fechada, muito... Não posso me expressar, não posso falar o que eu sinto, não posso errar. Porque se eu erro, eu apanho, ou se eu erro, eu sou corrigido de uma forma muito agressiva, né? E não culpo essa geração, porque era falta de conhecimento, eu creio. Falta de conhecimento, falta de sabedoria, mas acaba que vai passando, né? Então, nossos pais foram criados dessa forma, e agora? Como que os nossos pais nos criam? E aí eles acabam não deixando as crianças se expressarem, os adolescentes se expressarem, e aí eu digo que quando a gente põe uma criança em terapia, a gente está colocando uma família. A gente precisa fazer um acolhimento em família. Porque não adianta a gente querer tratar da criança e a família fazer tudo errado dentro de casa, né? E isso, assim, eu vejo muito isso. Porque lá no consultório eu falo assim para os meus pacientes: aqui é o lugar de você errar. Aqui você pode errar, porque eles chegam com medo de errar. Então, vamos falar de alfabetização, né? Se eu peço para escrever uma palavra do jeitinho que eles conseguirem, eles já dizem assim: tia, mas eu não sei escrever. Mas aí eu falo: não, é do jeito que você consegue. Põe do jeito que você consegue. Não, mas eu não sei. Então a gente percebe aquele medo, porque às vezes em casa se erra. Faz errado, né? Aquela cobrança. Aquela cobrança. Então daí a gente tem que chamar os pais também, conversar sobre isso, explicar que dentro de consultório você está dizendo que tudo bem errar, que não tem problema. De que forma que os pais precisam acolher esse erro, né? Então é um trabalho em conjunto, porque os pais, infelizmente, tiveram uma geração aí muito rigorosa na época, né, de criação. Imagina, meu pai nasceu em 1948. Imagina a criação que ele teve. Porque quem criou ele tinha formação da década de 20, 28, 29, então realmente... Você acaba repassando isso pros seus filhos, né? Aí eu vou falar de algo meio polêmico agora, porque... porque... Alexandre de Moraes. Porque existe a educação rigorosa ali, né? Não posso nada, não posso me expressar, não posso fazer nada, né? E aí a gente tem que ter uma palavra que eu uso muito: o equilíbrio. Porque também está tendo aí também uma educação, eu posso tudo. Exatamente. Né? E aí a criança faz birra, deixa fazer, tá tudo bem. Aí a criança se joga no chão, tudo bem jogar no chão, ela tá se expressando. Né? Aí se ela grita no supermercado, tudo bem gritar no supermercado, né? E aí eu não tô dizendo de crianças atípicas, porque existe um trabalho com elas, eu tô falando de crianças no geral, porque às vezes vai pro consultório crianças que nem tem laudo. E aí o que acontece? O nosso papel é trabalhar para que a criança desenvolva. Esse é meu pensamento, né? Então, se a gente quer que a criança desenvolva, como que a gente permite tudo?
Então existe um equilíbrio nisso, né? E a gente tem visto, infelizmente, pessoas pregando que tá tudo bem, é o tempo dela, mas até que ponto é o tempo dela? Até que ponto que a gente tem que esperar pro tempo dela? O tempo dela só vai chegar se você ajudar. Uma geração aí crescendo sem limites. Exatamente, sem limites. Não aceitam não, entendeu? Ele faz escândalo. E até aproveitando esse gancho, eu como leigo, né? O bom de ser leigo é que eu posso perguntar tranquilo. Lá, velho. Às vezes eu tenho a impressão que tudo que a criança faz fora daquele padrão, entre aspas, é considerado autismo, espectro autismo e tal. E às vezes, sei lá, é a personalidade da criança. Será que não está havendo um exagero nessa questão de laudo? Porque não vai existir a criança perfeita. Então, às vezes, a criança é tímida, não gosta muito de se enturmar com os coleguinhas e tal. Será que não está havendo um certo exagero em relação a isso? Todo mundo é autista? Eu acredito que existem laudos errados. Eu acredito nisso, né? Eu falo isso porque existem muitos profissionais que, infelizmente, nem conhecem a criança na primeira consulta laudando. E aí eu penso assim, gente, eu falo por mim, sabe, Ricardo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A Larissa hoje, ela é diagnosticada com epilepsia. E a Larissa hoje está em investigação de autismo também. E a Larissa já passou por vários profissionais que quiseram dar laudo de depressão para ela, sem antes fazer um exame para investigar de fato se era uma depressão. E aí eu ia ter um laudo hoje de depressão sem nem ter descoberto a epilepsia, por exemplo, né? Então a gente tem profissionais desclassificados aí, porque querendo ou não, é uma área nova, né? Entre aspas, mas é nova. Só que existe sim muitas crianças com autismo hoje, ainda que tenha profissionais que dê o laudo errado. Por quê? Porque o autismo, ainda que ele não tenha 100% ali uma comprovação do motivo que traz uma criança a ter o autismo, mas a gente tem ali uma desconfiança, né? E a ciência também já vem comprovando aí que vem da alimentação, que vem do uso de drogas durante a gravidez, e tudo tá tudo bem, e a gente tem vivido um tempo onde na gravidez tudo tá tudo bem mesmo, você pode fazer tudo, né? E a questão emocional da mulher enquanto tá grávida, e a gente vê realmente uma destruturação muito grande em relação a isso, onde mulheres que geram sem ter a paternidade por perto, né? Sem ter a parte do pai, e sofrem por isso. Então, tudo isso são causas que podem gerar algum tipo de alteração na criança durante a gestação, né, que pode estar gerando o autismo na hora, né, do parto. E aumentou muito, isso é um fato. Apesar de existem muitos transtornos e causas muito parecidos com o autismo, e as pessoas às vezes não investigam isso a fundo, porque às vezes não é o autismo realmente, às vezes são outras coisas que parecem muito com o autismo. Então, o diagnóstico do autismo, ele é o que mais demora a sair, inclusive, porque precisa ser muito investigado antes, porque existe o grau severo, mas existe o autismo suporte 1, suporte 2. E de repente é mais difícil, né? E ele é mais difícil. É tão sutil, né? Sim. Os sintomas, né? As características do autismo suporte 1, por exemplo, é quase imperceptíveis. Você poderia citar alguns? Essa questão da seletividade, né? Essa questão de não conseguir expressar suas emoções, de repente chora porque não consegue falar o que está sentindo, e aí chora por tudo. A gente pode... Essa questão da textura, não conseguir às vezes colocar a mão em algumas... em coisas geladas, em coisas... tá se identificando? Até agora... Tá te laudando aqui. Eu tô ouvindo com muita atenção até agora. E às vezes é só uma criança quietinha. Então até que ponto é uma criança quietinha? É só a personalidade, né? Não, mas às vezes aí não. Que tá a questão. Entende? Mas por isso que eu falo que é o mais difícil de achar o diagnóstico. Porque às vezes não tá tão descancarado assim. Entendeu? E aí são... por isso que muitos do suporte 1 são diagnosticados tarde demais.
porque não fica tão nítido, né? As crises vão aparecendo depois, porque não consegue se expressar, porque não consegue falar em público, porque não consegue olhar numa câmera. Isso não tem problema. Eu tenho esse problema, desafio pra mim estar aqui. Muito bem, que isso? Mas a gente enfrenta, eu falo muito isso pros meus pacientes, eu falo com muita abertura, né? Eu falo de mim pra eles, eu falo assim, o céu é o nosso limite. Se a gente se esforça. Eu vi uma entrevista uma vez de um adolescente que tem dislexia. E ele falava uma frase que marcou pra mim, eu falo isso em todos os meus cursos, que você, quando tem laudo, você tem que ser 2 vezes melhor, né, do que outras pessoas. E o que o mundo dita é que nós somos fracos, né? O mundo dita isso, fala que você não pode, o autista ele não consegue, o autista ele é doido, o autista ele não pode ter um emprego, ele não pode, né? O TDAH ele não consegue ter uma organização, mas assim, a gente consegue, só que a gente não é pior do que eles, pelo contrário, a gente tem que ser 2 vezes melhores. A gente tem que se esforçar muito mais do que uma pessoa que não tem laudo. Então, até que ponto que eu falo nós porque eu me incluo nisso, né? Até que ponto que nós somos inferiores, assim, né? São pessoas com características diferentes umas das outras e aprendendo a lidar com esse mundo, né? Então, precisamos ser 2 vezes melhores, sim. E essa frase me marcou muito, porque foi de uma criança com dislexia. Dislexia, para quem não sabe, é voltado para a aprendizagem, essa dificuldade na leitura, troca de fonemas, leitura muito silabada. E normalmente quem tem dislexia só consegue desenvolver a leitura muito tarde, lá com 10, 11, 12 anos, né? E ainda assim com muita dificuldade na interpretação textual. E aí a casa dele, nessa entrevista, mostra que a casa dele tinha papel colado para tudo que é canto, com palavras para ele trabalhar a memória fotográfica e ele aprender a ler através da memória fotográfica. E daí na entrevista ele falou assim, se isso daqui ia ser ruim, nossa, né? Olha o esforço dele, né? E ele dizia assim, eu preciso ser 2 vezes melhor. E aquilo ficou gravado em mim. Todo curso que eu ministro eu falo sobre isso, porque o mundo quer ditar o contrário. O mundo quer ditar que como incapaz, né? como seres incapazes, e na verdade não. A tua criança, ela pode muito mais, ela pode desenvolver, ela vai desenvolver, ela só precisa de estímulo, só isso, e respeito, né? E eu acho que a pior coisa é o coitadismo, né? É a pena. Isso é o pior que você pode fazer com uma pessoa. Porque muitas vezes a própria família acaba achando que a criança realmente não é capaz, porque ela é diferente. Né? Ela nesse lugar, né? É por isso que eu digo que quando a gente acolhe uma criança, a gente acolhe uma família. Eu tenho uma paciente, né, com síndrome de Down, e eu falo muito aberta sobre ela, não vou citar nomes, mas eu falo muito aberta sobre ela porque a mãe dela sempre me dizia assim, Larissa, você trouxe esperança para minha casa. Porque quando eu conheci, ela estava muito frustrada. Porque ela ouvia isso, ela ia para os restaurantes, ela ia para os lugares e as pessoas falavam assim, tua filha é doentinha, né? E aí as pessoas achavam que não era uma criança, ela não conseguia enxergar a filha dela como uma criança que estava em desenvolvimento, capaz de aprender. Enxergavam a filha dela como uma doentinha. Isso é muito forte, porque isso adoece famílias. E famílias que tiveram sonho em gerar, e que hoje geram e se frustram, né? Então, eu sempre falei pra ela, né? A tua filha, ela é capaz de aprender. Ela é capaz de desenvolver, sim, ela é capaz de falar, ela é capaz de desenvolver, de demonstrar as emoções e os sentimentos dela. E eu atendi essa família, no início elas não tinham nem condições até, e eu tenho um projeto de vida que é ajudar pessoas. Tanto que o que eu cobro hoje para atender não chega ao valor que é cobrado em Campos, porque eu realmente defendo a ideia de que eu preciso ajudar pessoas, porque esse é meu projeto de vida, né? Então eu atendi durante um mês e eu atendi junto com a família e falei para ela, mostrei para ela, olha como que a tua filha pode desenvolver. Hoje ela se expressa, hoje ela já consegue resolver problemas simples que antes ela não conseguia, obstáculos simples que antes ela não conseguia. Hoje ela consegue falar, eu tô triste, mamãe, eu tô feliz, mamãe. Hoje ela consegue falar, eu não quero. Hoje ela consegue brincar e socializar com crianças da mesma idade que ela, sem precisar ser agressiva, sem precisar
de repente bater, sabe? Ela consegue se comportar. E vou falar mais, hoje ela já está aprendendo a ler. Coisa que antes ela não sabia nem escrever o nome dela. Então, a gente só precisa de alguém que acredite na gente. Essa é a verdade, né? E eu tava lembrando nessa questão de falar em público, né, e tal. Muita gente acha, né, que quando eu era criança, quando eu tava na escola, que eu era o engraçadinho da turma e tal. Não. Né? Eu era aquela criança lá do fundão. Como eu conversei lá fora, né? Eu odiava futebol. Era o único menino que não jogava bola, não soltava pipa. E tinha, sim, uma dificuldade para me expressar, era tímido. Só que chegou uma época da minha vida que eu tive que dar aula. Te entendo. Tive que dar aula de informática. E quando eu me vi com 14 pessoas olhando para mim, é aí que eu falo. Quando o pessoal fala, quando que você começou a fazer comédia, ser humorista, foi ali. Porque o humor, ele ajudou. Te disfarçou. Me disfarçou. É meio que um personagem. Entendeu? E aí, logo depois que eu comecei a dar aula, eu parti para fazer teatro, que aí me ajudou em voz, em personagem, essa questão. Então, foi ali que eu comecei. Então, eu não era aquela criança que fazia piada com todo mundo, nada. Entendeu? Foi ali, já com quase 20 anos de idade, dando aula, que eu comecei a usar o humor, tal, brincando e tal, com as crianças fazendo piada, para poder ficar mais tranquilo. Então aquilo que quebrava, entendeu? É tipo quebrar a quarta parede. Então, isso que você conseguiu fazer sozinho, muitas pessoas não conseguem, precisam estar em consultório, porque é isso que a gente faz, a gente cria estratégias para a pessoa superar. Porque o obstáculo, muitas vezes, para crianças atípicas, ele não vai sair dali. Né? A câmera para mim é um desafio e eu tô em frente de uma câmera hoje, né? Então, assim, esse obstáculo ele não saiu daqui, ele tá aqui, mas eu criei maneiras para superar isso, né? Então, o que a gente ensina no consultório? O que você pode fazer para enfrentar isso que te impede de desenvolver, de crescer? O que a gente pode trabalhar, né? Você falando isso, eu lembro também da minha época de escola, porque eu sempre sofri muito bullying na escola, porque as pessoas achavam que eu era metido, que eu queria ser melhor do que outra pessoa, porque e na época eu nem era loura. Não, mas porque eu sempre fui uma pessoa assim. Eu entro na escola quieta, muda e saía calada. Mas eu abria a boca para falar de conteúdo. Porque aquilo que me interessa, eu desenvolvo muito bem. Eu falo, eu converso, eu aponto a minha opinião, sabe? Mas eu não era muito de me enturmar com muitas pessoas. Conversas paralelas no recreio. Isso, eu não tinha isso, não tinha, até mesmo por conta do autismo em si. Mas, até então, eu não sabia sobre isso, né? E por conta da epilepsia, eu sempre tive uma mania que eu estou fazendo aqui agora, mas eu já aceito isso, né? Que é a questão de levantar a sobrancelha, de ficar piscando muito o olho. E na época as pessoas falavam assim, nossa, ela tá me encarando, tá me levantando a sobrancelha pra mim. Eu balanço as pernas, aqui eu tô balançando as pernas. Eu não percebo que eu tô balançando as pernas. E é por isso que eu falo, gente, a gente tem que ter mais empatia com as pessoas, sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe a realidade que ela tá enfrentando dentro dela, né? E a gente quer julgar as pessoas, a gente quer falar das pessoas, e às vezes... Tem um padrão, tem que ser assim. Tem que ser, e às vezes você só precisa sentar com ela, conversar com ela e ver que ela não é isso que você tá pensando que ela é, né? Então, eu defendo muito isso e eu tento viver isso. Eu tento não julgar as pessoas pelo que eu olho, eu tento sentar e conversar, porque é muito ruim você ser pré-julgado por algo. Nossa, já fizeram rodinha na escola pra me bater porque eu levanto sobrancelha, e hoje eu sei, e hoje eu entendo que é por conta da epilepsia. Então, olha só, né? Você, às vezes, né, é criticada, é julgada, é apontada por algo que você não consegue mudar. Você nem tem controle, né? Nem tem controle sobre isso. E é isso que a gente precisa entender. O respeito, ele transforma vidas, né? E essas crianças atípicas, essas pessoas atípicas só precisam disso, de respeito. E quando que veio o estalo pra você que você queria seguir nessa área? Eu acho que por isso. Por eu entender que em mim tinha algo que ninguém entendia. Então, de ajuda de outra pessoa. Eu sempre... O que acontece? A minha família,
eu sou a primeira da minha família, a única. Minha família que eu digo pais e irmãos, né? Irmão. Graduada, né? Sou a única que tem graduação, sou a única que tem pós-graduação, sou a única que estudo. E eu sempre tive no meu pensamento assim, eu preciso terminar ensino médio com uma formação. Só que eu sempre fui muito decidida. Então, eu sabia que eu não queria o IFE. Eu não queria nenhum curso técnico. E daí eu fui para a formação de professores, porque era o que me encaixava ali no momento. E daí, quando eu entrei na formação de professores, daí eu fui entendendo de fato o meu propósito, porque no estágio a gente vê de tudo. A gente vê de tudo. E aí são crianças que infelizmente ficam isoladas no fundo da sala, né? Porque não conseguem aprender, não conseguem se enturmar, não conseguem desenvolver, não conseguem se expressar. E a gente fica assim, gente, e essas crianças, ninguém vai olhar por elas, ninguém vai fazer nada por elas. E aí eu comecei a entender que eu tinha que ir por um pouquinho desse caminho. Aí eu precisava sair empregada, né? Mas dentro do curso normal eu já tinha aquele objetivo, preciso fazer uma faculdade. Para fazer uma faculdade, eu não sabia se eu poderia contar com os meus pais na época, né? Então eu já divulguei o reforço escolar, que é onde hoje eu atuo, né? Com aula particular, com reforço, com terapia. E quando eu divulguei o reforço escolar, todas as crianças que chegavam para mim não eram crianças com laudos, porque não tinha total conhecimento a família, mas eram crianças com muita dificuldade de aprendizagem. Crianças com 10 anos que não sabiam ler, crianças com 12 anos que não sabiam o alfabeto ainda, crianças que não conseguiam falar direito. Daí eu falei, Senhor, não tem nem graduação ainda, o Senhor tá me mandando isso tudo? E aí ali eu entendi que era o meu propósito, porque se chegava para mim é porque eu era capaz de trabalhar com aquilo, de ajudar. E aí eu estudando por conta própria, eu falo que a minha pós-graduação é um certificado, porque o conhecimento que eu tenho hoje foi indo atrás mesmo do conhecimento para ajudar as crianças que chegavam até a mim. Foi na prática. Foi na prática, foi no estudo por conta própria mesmo, e por cursos que eu fazia, eu viajava também, viajava por aí para poder aprender mais sobre isso, né? E todas as crianças que chegavam para mim eram crianças com muita dificuldade. Inclusive, antes mesmo de ter a psicopedagogia, eu encaminhava, falava, não, leva o neuro, vamos lá, e já dava assim, não, por tudo aquilo que eu tô observando, a gente acha que é por esse caminho que a gente tem que ir. Eu não podia falar, né, olha, é um autismo, é um TDAH, não podia falar sobre isso, mas eu encaminhei, antes mesmo de ter a psicopedagogia, a gente conseguiu fechar laudos de muitas crianças aí. Legal, né? Vamos ver as pessoas que estão assistindo a gente aí pelo Instagram. A Esther Gomes, Janaína, Igor, José Vitor, Jonathan e a Esther. Diz ali o seguinte: autismo é 90% genético. Cuidado com as desinformações. O autismo tem suas comorbidades, como depressão. Na verdade, o autismo ele tem muitas comorbidades, né? Muitas que vêm junto. E ele é genético, mas não tem comprovação em ciência nenhuma de outras causas. Por exemplo, eu tenho autismo e na minha família não tem ninguém com autismo, né? Mas tem com outros transtornos, outras questões. Então, Quer dizer que possa ser hereditário, que possa... Pode ser também, mas existem outras causas que estão em investigação, né? Mas que não foi 100% fechado. Temos ali o Carlos Eduardo, boa noite. Núbia Barreto, boa noite. Paulo Magno, boa noite. Ícaro Folia, meu amigo, vai estrear um programa aqui na Rede Aurora de Esporte. Estou ansioso, Ícaro. Dá um pulinho no Facebook, ô Josiel. Quem está assistindo a gente. Kel Freitas, minha esposa, dando boa noite. YouTube. Eu vi que tem gente lá no YouTube. Poliana Prado falando, ela é maravilhosa. Aí, ó. Campos Memes, boa noite. Aí o Campos Memes concordando com a Poliana. Camila Cerqueira, também concordo. E ela fala ali embaixo também, inclusive entende muito do que tá falando, gostei de ver. Camila Cerqueira, boa noite aí pra quem tá assistindo a gente. Como eu disse, né, sempre surgem comentários, né, na internet, é um tema muito importante. E eu às vezes eu fico no Instagram
procurando pessoas, assim, com conteúdo, né? E aí eu vi, eu não sei, porque eu não te segui ainda. E eu vi lá uma postagem. Agora eu sigo, claro. Até hoje. Você não seguiu ainda? Ele não segue, não. Segue agora. Eu sei que eu segui. Aí eu vi lá uma postagem sua, eu falei, cara, interessantíssimo. Então eu começo seguindo, faço o convite, né, pra ver se a pessoa aceita, é claro. Porque a gente quer aqui conteúdo. Eu não me preocupo com o número de seguidores, é conteúdo que é o importante. O Max ali tirou a mensagem, Felipe Machado, ela arrasa. Aí, ó. Ele é suspeito porque é meu irmão. A Núbia é sua parente também, a Núbia? Não. Ah, então quem é? Não sei. Não, tava Porque lá tinha o meu sobrenome. no Instagram. Tá. Lembrando que a Camila também tá aqui, né, cara? A Camila Cerqueira não é ela, não, né? É ela. A própria. Mas tá tão diferente na foto. Porque ele lá tá novinho, né? Aqui já tá. Ô, Camila. Tá usando fake. Aqui ela já tá maltratada, tadinha. Não faz isso. Tadinha. Isso porque falou que era ali mais cedo. Não, isso porque eu disse que parece comigo, né? Tem isso. Não, é porque também tá longe, né, a foto. Então, desculpa aí, Camila. Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. E hoje Larissa, eu ia falar Camila, deu uma viajada aqui. Já tô acostumada, ser confundida com ela. Tá vendo? Eu fui falar. As gêmeas. E o papel hoje do professor, como que você vê hoje? Porque hoje está muito difícil ser professor também, né? Desvalorização muito grande. É desvalorização, é agressividade. Hoje o professor ele tem que fazer muitas coisas além de dar aula, né? Inclusive o papel até de auxiliar administrativo. Então hoje é complicado ser professor, né? Inclusive, eu acho que a inclusão tá longe de acontecer porque tá complicado ser professor. Porque, infelizmente, hoje são muitas coisas que os professores têm que fazer, né? E que não dá conta, gente. A realidade não é bonitinha aí como Exatamente. tá na teoria, não. São alunos, até pouco tempo eu estava atuando em uma escola e a gente falava muito sobre isso lá. A gente falava assim, gente, de uma turma de 30 alunos, tá quase batendo metade, com áudio e sem áudio. E aí, como que você dá conta de, vamos supor, 10 alunos com áudio e uma turma com 30, enquanto professor? São 10 adaptações, são 10 PEI, são 10 planejamentos totalmente diferentes e muitas vezes não tem mediação para ajudar, não tem mediador, não tem suporte, não tem apoio, principalmente em escola particular, porque tudo vem da verba da própria escola e às vezes a escola não tem verba para trabalhar com isso, com tantas mediações, com tanto suporte, mas também essa mesma escola não pode dizer não para essas crianças, né? Então, assim, é um sistema que diz que a gente não pode dizer não, e eu concordo com isso, porque são crianças que merecem estar ali, têm o direito delas, mas não dá suporte pra gente. Exatamente. Enquanto escola, enquanto professor, enquanto profissional. Tá, a gente não pode dizer não. E o que a gente faz? Né? Tipo assim, professor, tem inclusão, dá o seu jeito aí na sala de aula, cara. E às vezes, infelizmente, a inclusão não acontece. Acaba sendo mais exclusão do que inclusão. E também tem a questão da formação, né? Falta de conhecimento. Tá, o autismo. Tá, o TDAH. E o que eu faço? Porque o que acontece, gente, é o seguinte. Vamos dar o exemplo. Em uma turma de terceiro ano, a criança no terceiro ano, na teoria, ela deveria estar alfabetizada, né? Ali já sabendo ler, ainda que com dificuldade, mas sabendo ler, eu digo com dificuldade porque pós-pandemia nada mais é normal, né? Terceiro ano deveria... Muita realidade mudou. Só que aí você pega aí 10 crianças com áudio em uma turma que não tá nem perto do nível de terceiro ano. Só que ela tá na sala do terceiro ano. Aí a professora tem que ir lá pra frente dar aula pras crianças do terceiro ano e faz o que com essas crianças que não tá no nível do terceiro ano? Tem que dar 2 aulas em uma. Exatamente. Ou mais de 2, porque se você pega, cada um tá em um nível. Tem criança que sabe ler alguma coisa, tem criança que não sabe ler nada, tem criança que sabe pegar no lápis no terceiro ano. E aí, às vezes, não tem suporte, não tem mediação, não tem suporte, não tem nada, e o que fazer? A pergunta é o que fazer, né? Existe sim estratégias que a gente pode utilizar, mas por conta da desvalorização do professor,
É muito cansaço? É pouco, né? Exatamente. Não recebe direito e aí fica assim, será que eu tô disposto a fazer tudo isso que eu preciso para a inclusão acontecer? Será que eu quero isso? Falei que isso causa também no psicológico. No próprio professor. Sim. Professor. Hoje, muitos professores... É o outro que vai ter laudo. Vai precisar. É verdade. Então é muito difícil. E é por isso que eu não gosto de estar dentro de escola. Eu já tentei várias vezes, mas eu sempre saio. Tive até uma proposta de semana passada de uma escola me pedindo para atuar lá com eles. Mas se eu não consigo desenvolver o meu trabalho lá, eu prefiro não estar lá. Né? Eu prefiro estar aqui fora. Porque pelo menos aqui fora a gente ajuda, né? Lá dentro é difícil, por mais que a gente queira, existe um sistema. E esse sistema atrapalha muito. Tem que trabalhar conforme o sistema. Exatamente. O sistema é complicado. E como que você enxerga, Larissa, a questão da aprovação automática? Na questão das crianças típicas? Geral. Que na verdade é para todo mundo, né? Aprovação automática, pelo menos na prefeitura de Campos, é para todo mundo. Hoje em dia, pós-pandemia. Hoje você só perde se você tiver 75% de falta. Essa questão da aprovação automática é o que tem feito muitas crianças chegarem no ensino médio sem nem saber escrever, né? E aí, é o que eu disse, já houve, né? Já tiveram crianças que chegaram para mim com um pré-diagnóstico e que depois de algumas intervenções desenvolveram super bem, né? E o médico não considerou mais aquele suposto diagnóstico, porque na verdade só faltava uma base. Né? Então, eu acho que essa aprovação automática está acontecendo isso. Muitas crianças estão chegando com dificuldade, às vezes nem por conta de laudo, mas por uma questão de falta de algum desenvolvimento que não é feito na própria escola, né? Principalmente na prefeitura. Teve uma época que eu participei de um projeto de cultura na escola, um projeto do governo federal, e eu fui para a área de teatro, né? Então eu escrevi uma esquetezinha para as crianças, que era uma brincadeira, né? Natal em Maio, era como se o Nilo Peçanha, né, pedisse ao Papai Noel a abolição de presente. Então eu bolei uma historinha e tal, e eram crianças do 4º ano, que é a antiga 3ª série, né? E eles não sabiam ler. E assim, não eram diagnosticadas com nenhum tipo de laudo. E eu tive que fazer, tipo assim, eles decorarem as falas, sem ler. Entendeu? Até foi interessante, né? Criança, como que é interessante, né? Algumas crianças falaram: professor, a gente fica imaginando, né, esse Nilo Peçanha, que a gente não sabe quem foi e tal. Então eu fui no Google, fui mostrando imagens dos personagens para eles, foi muito legal. Então eu vi ali a deficiência, né? Que eu me lembro que quando eu estava no que se fosse 4º ano, que era a 3ª série antigamente, eles já cobravam a questão da caligrafia. Então você já tinha que saber ler e escrever, tinha que ter caligrafia boa, tinha o famoso caderno de pauta dupla, que era o meu inferno astral, né? Que eu sempre tive problema com alinhamento. Aí a letra descia, subia, então... Mas como que afetou nessa questão da aprovação automática no intelecto das crianças? Essa questão também da cópia prejudica muito, né? Porque criança que sabe copiar é copista. Não significa que ela sabe ler ou sabe escrever. Significa que ela é copista, né? Eu tenho em consultório uma aluna que a gente está trabalhando a leitura com ela e a escrita, e a gente vai na escola conversar e a escola fala: nossa, mas ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela desenvolve muito bem, ela copia tudo do quadro e ela sabe responder as questões oralmente. O problema dela é que ela não sabe escrever sozinha, né? Então, assim, o que adianta ser copista se sozinha ela não tem autonomia de escrever? Então, às vezes também tem isso, a forma que é feita a alfabetização. Por isso que eu falo que é muito importante a gente investigar muito antes de falar de um laudo, porque às vezes são só alguns aspectos que não foram trabalhados, né? Exatamente. E aí isso precisa ter muito cuidado para poder não dar laudo errado. Já jogar um laudo na cabeça da criança porque ela não foi treinada para isso. Exatamente. Ou um laudo errado, porque às vezes não é uma dislexia, não é autismo, mas lá na frente a gente descobre um TDAH
TDAH, né? E tem que investigar muito. Não teve um aprendizado correto. E até um pedido que eu faço pra quem tá assistindo a gente aí, você que é pai, mãe, cara, se interessa pelo seu filho, cara, estuda junto com ele, olha as tarefas de casa, pega junto, porque às vezes a criança só tem a escola e a criança tem que aprender a pensar também, entendeu? Então ajuda o professor, pelo amor de Deus, né? Conheça o seu filho. Esse aprender a pensar é muito importante, porque nessa era, né, como a gente conversou, da tecnologia, eles não sabem pensar. E às vezes os pais querem ensinar, até mesmo por não saber, né, nem julgo isso, não, eu falo muito isso, não julgo isso, por não saber. Mas ao ensinar os filhos, ensina dando resposta. Ó, escreve aí, vamos lá. Aí dita, né? Não traz aquele assim, não cria um ambiente onde a criança possa analisar e pensar, nossa, qual é a resposta? Onde eu posso levar a minha criança para ela encontrar a resposta? Não tem isso, né? É no automático, ó, escreve isso. E aí a criança não pensa. E o mundo de hoje já não ajuda a criança a pensar, então... Geração Google. Ninguém vai mais numa biblioteca, né? E tem isso em Campos, gente? Não existe. Nem existe, né? O último que tinha o livro verde fechou. É verdade. É verdade. Mas tu pensar, pai, como que o nosso país vai se desenvolver desse jeito, né? As crianças estão chegando no ensino médio sem saber escrever. Exatamente. Imagina. Exatamente. E é um treino, né, gente? A gente tem que treinar o nosso cérebro. Nosso cérebro não está sendo treinado com nada o tempo todo, porque tudo é entregue muito fácil para ele. Aí, quando a gente pega um livro para ler, a gente tem dificuldade. A gente já não consegue ler o livro todo porque dá sono. A gente lê a primeira linha, já tá na última, não sabe se leu do meio. E aí perde a linha. E é um treino, é um exercício, né? É até questão física mesmo, né? Você agora falou tudo, né? De segurar um livro, de se perder realmente na página. A gente não sabe mais fazer isso. A gente não sabe. Nós perdemos, na verdade, o costume disso. Não temos. Antigamente, eu ainda sou do papel, gente. Eu ainda sou do papel. Se eu não tiver... Eu também sinto falta do papel. Se eu não pegar meu papel ali pra organizar meu dia, o dia vira uma bagunça. Papelzinho tem que ter, não tem jeito. As anotações. Mas tem gente que não sabe nem o que é isso. Mas, né? A lista de compras é na agenda do celular. É verdade. Cria uma agenda com Bloquinho você de mesmo. note ali. Eu sou antigo, né? Eu sou de uma geração diferente de vocês, que eu ainda mandava cartas pro meu avô, que não... Era difícil você ter acesso ao telefone. O telefone fixo era algo muito caro. Era tipo um patrimônio. Pessoas alugavam o telefone fixo, então eu não tinha. O meu avô também não. Então a gente se comunicava por cartas. Hoje, uma criança não sabe escrever uma carta, entendeu? O que é destinatário, entendeu? Remetente. Organizar umas ideias ali deu Não papel. sabe. E é comprovado, né, que a escrita, ela desenvolve o cérebro. Sim, sim. Então, assim, esse movimento, assim, por isso que existe um tempo certo de aplicar a letra cursiva, por exemplo, né? Porque a letra cursiva, ela não para. A letra de forma, ela para. Ela faz assim, e aí tu para, né? Aí, quando chega uma certa fase de desenvolvimento da criança, ela precisa aprender a cursiva, ainda que ela não escolha a cursiva pra vida dela, né? Você não escolheu. Não. Né? Eu só escrevo assim. Ainda que você não escolha a cursiva pra vida dela, mas em algum momento ela precisa trabalhar a cursiva Uma por assinatura. conta. Uma assinatura tem que ser cursiva. Então, e eu não sabia disso, que uma assinatura tem que ser cursiva. Tem que ser cursivo, gente? Não sei. Vou jogar no Google aqui pra saber. Acho que sim. Não, eu falei, mas realmente tem que ser cursivo, eu acho. Não sei também. Isso daí eu não sei. Deveria saber, gente? Acho que não, né? Acho que não, né? Que polêmica. É questão de vestibular. Mas esse movimento que não para ajuda o cérebro a desenvolver. E aí, o que é o celular, gente? É isso aqui, ó. É verdade. Não existe mais esse treino com o cérebro. O cérebro não é treinado. Não existe. E aí, acontece o que a gente tá vendo hoje. Você vê que tá tão sinistra a coisa que às vezes a pessoa não tá no celular, vai pro teclado do computador, sente falta do corretor ortográfico. É verdade. Ali tem, mas você tem que usar uma tecla de atalho. Né? É com G ou com J? É complicado. É com Z ou com F? Porque não tem corretor. Não tem corretor ali pra ajudar a gente. A gente até enquanto adulto, fala a verdade. Fala a verdade. Porque no computador tem até o corretor, por exemplo, no Word, mas
você tem que usar um F7, tem que ter um atalho. No celular não, já tá ali na barrinha te olhando, ó, a palavra certa é essa. Opa! Obrigada, Uma amigo. assinatura não precisa ser feita com letra cursiva, mas sim rapaz. ser legível Tá e bem. Desculpa, GoitaCast, desculpa, não precisa. Eu fiquei na dúvida. Obrigado, produção. Porque o meu pai, até pouco tempo, então ele assinava até com digital, né? Porque ele até então não sabia assinar o nome dele. Ele não sabe ler e escrever. Hoje ele consegue escrever o nome dele, mas até então ele fazia com digital. Eu falei, gente, se com digital pode, por que não pode com letra forma? Fala besteira aí. Larissa, estamos chegando. Na verdade, nós já chegamos ao final do programa, né? Até passamos uma. Agora vai. Falei que ia ser rápido. Voou. Né? Chegamos. Mas eu queria que, nas considerações finais aí, para quem tá assistindo a gente, como que faz para encontrar a Larissa, para quem precisa aí da sua ajuda? Como que faz a rede social, o telefone? Como que encontra a Larissa Machado para socorrer? Meu número de telefone é 22 998 89 12 27. E o Instagram é Psicopedagoga Larissa Machado. Vocês encontram por lá. Tudo junto. Tudo junto. Larissa com Y. É grande. E Larissa com Y. É E fácil achar. 2 S's. É fácil achar ela com. Tem pouca Larissa com Y, eu percebi. Ah, é? É. Gente, eu encontro bastante por aí. Não sei se é porque. E é isso. O GoitaCast vai ficando por aqui. Né? Hoje passou muito rápido, né? Voou. Nem deu pra piscar. E semana que vem espero que possamos estar aqui de novo. Tchau, gente. Obrigada.